Eu não tenho a menor ideia se isso vai dar certo, mas vamos começar, porque chegou o dia, finalmente chegou o dia, mulherada. Eu nem acredito que esse dia chegou. Eu estou oficialmente inaugurando este canal do YouTube, eu tô muito feliz. Palmas pra mim, finalmente. Eu só procrastinei 2 anos, mas tudo bem. Estamos aqui, o que interessa é que estamos aqui. Finalmente começando a produzir conteúdo para um canal no YouTube. Faz muito tempo que eu queria começar a fazer isso. Se tu me acompanha no Instagram, enfim, se me conhece em algum lugar, tu sabe que eu sofro com aquela plataforma. E já faz muito tempo que eu queria ter tempo, assim, sabe, pra gente poder estar aqui mais no freestyle, mais informal, sentada no sofá, a gente falando da vida. Então, eu, suspeitava que o YouTube poderia ser muito melhor, então estamos aqui pra fazer isso. Se tu não me conhece, muito prazer, eu sou a Fernanda, essa louca que vos fala do porquê ela só viaja. A gente tá aqui pra ajudar mulheres a voarem por este mundo, pra viajarem sozinhas, pra se empoderarem de quem são, pra conseguirem usar as viagens como uma ferramenta de autoconhecimento, de confiança pra vida, de abertura maior pra vida, de tudo de maravilhoso que viajar desse jeito aberto pra vida nos proporciona. Eu acredito muito que viajar é a ferramenta mais poderosa que, enfim, de desenvolvimento, principalmente para nós mulheres, porque nos permite realmente provar pra gente mesmo, né, longe de todo mundo que a gente conhece, longe do que deveria ser, da sociedade, dos papéis que nos falaram que a gente, né, deveria calçar, em que a gente pode fazer o que a gente quiser, de que a gente nos leva para os lugares que a gente quiser, de que a gente pode experimentar novas versões de nós mesmas. É um mergulho muito grande em nós mesmas, né, de autoconhecimento quando a gente viaja sozinha. E tem muitas outras coisas que acontecem também que eu quero muito explorar cada vez mais aqui nesse canal. E eu tô aqui justamente para ajudar você que quer viajar sozinha ou que quer viajar mais, que quer viajar de maneira mais aberta ao mundo, mais imersiva, que tá aí com um sonho na gaveta faz muito tempo de se aventurar mais por essa vida e te falta alguma coisa. Eu tô aqui pra te ajudar a fazer isso, porque eu realmente acho que é uma das melhores coisas da vida. E eu, como primeiro tema deste canal, eu estou aqui, né, com uma listinha de coisas que eu quero falar. Nosso tema aqui, nosso primeiro tema deste vídeo vai ser começando do começo, né, back to basics. É como começar a organizar uma viagem, né, sozinho. Então eu separei algumas coisas que eu acho importante, tanto cronologicamente quanto algumas dicas gerais pra gente começar a falar sobre isso. Obviamente que não é um tema exaustivo, porque a gente vai falar muito sobre várias outras coisas em outros vídeos, mas pelo menos pra gente dar início sobre como é que tudo começa. E, bom, e tudo começa. Como é que tudo começa? Vamos ver se tu, o que tu acha? Como é que tudo começa? Tudo começa sempre pelo porquê. Inclusive o porquê ela só viaja, o porquê na frente, pra mim é muito esse símbolo de por que a gente faz o que a gente faz. O que nos motiva a fazer o que a gente, né, o que a gente faz ou o que a gente quer fazer. Qual é o nosso porquê, qual é o nosso propósito ao querer fazer isso. E parece uma coisa meio boba, parece uma coisa um pouco até abstrata, mas a verdade é que saber exatamente o porquê que a gente faz determinada coisa, o porquê que a gente quer viajar sozinha, vai guiar todo o planejamento de viagem. É muito diferente tu querer viajar sozinha porque tu quer descansar, porque tu quer, enfim, sei lá, sabe, como é que fala? Espairecer, porque tu não quer pensar em nada, porque tu precisa de um tempo, sei lá, do trabalho, da vida. É muito diferente quando tu quer viajar sozinha porque tu quer levar um chacoalhão, porque tu quer ver coisas diferentes, ou porque tu quer conhecer determinada coisa, determinada cultura, ou porque tu quer te desafiar a fazer uma coisa que tu tem medo, ou porque tu quer, enfim, existem muitos porquês. E entender esse porquê vai ser muito importante pra tu justamente fazer escolhas no planejamento todo, tanto antes da viagem, né, no planejamento, quanto na própria viagem, que sejam mais autênticas, que sejam mais a ver com o que tu busca. Parece bobo de novo, mas não é nada bobo isso. A quantidade de gente que eu vejo que simplesmente vai viajar num copia e cola de roteiro que viu na internet, ou porque a fulana falou que ir pra tal lugar, ou porque simplesmente viaja da maneira que é a única maneira que conhece de viajar, que é comprar um pacotão numa agência de viagem e ir pra Cancún, sei lá. Nada contra isso, mas de repente não é o que tu tá buscando enfim, viajar pode te proporcionar muito mais. Tem muita coisa no mundo em que, enfim, né, em que a gente pode descobrir, que pode ser alinhado com o que a gente busca. Então, começamos por aí. Entender os nossos porquês. A segunda coisa que a gente vai fazer, e inclusive isso não é na ordem exatamente, mas eu coloquei aqui como uma coisa interessante de se pensar já a partir de agora no planejamento da viagem, é escrever. Porque quando a gente pensa no porquê, às vezes já é difícil pensar. Às vezes é difícil pensar mesmo. Não sei se tu já parou pra pensar. Isso é uma força de expressão, né? Porque realmente parar pra pensar, já parou pra pensar por acaso? Já parou? Pera aí um segundo, eu vou parar pra pensar. Não faz isso, ninguém faz isso. É muito difícil fazer isso.
Quando tu começa a fazer isso, daqui a pouco tu tá procurando no Google se avião tem buzina. Tipo, não, a tua mente vai embora. Não, é muito difícil parar pra pensar. A gente consegue parar pra pensar ativamente quando a gente escreve. Ou quando a gente tá falando com alguém. Porque aí a gente consegue desacelerar os pensamentos pra formar uma mensagem coerente e lógica com o que a gente tá passando, né? A gente tem esse compromisso com passar uma mensagem. Por isso que escrever é muito... assim, dá muita clareza pra realmente, né, a gente conseguir parar pra pensar, pra gente conseguir colocar nossos pensamentos no papel ou também falar com alguém. Então, é muito interessante a gente começar esse processo de escrita antes da viagem, pra gente começar, né, principalmente viajando sozinha, porque tu vai fazer esse processo de introspecção, de autoconhecimento, e começar já antes vai te dar um pouco da prática, que às vezes no começo, se tu não tá acostumado a escrever, vai ser um pouco difícil, vai ser um pouco estranho, mas começando a escrever e começando a te acostumar um pouco com isso, é tipo ter um diário, sério, é tipo ter um diário. E na viagem isso vai ser maravilhoso, eu recomendo pra todo mundo que vai viajar sozinha que tenha esse hábito da escrita, porque isso vai fazer uma integração muito grande com tudo que tu tá vivendo externamente, com tudo que tu tá vendo, com tudo que tu tá sentindo. Botar isso no papel e registrar vai ter muitas utilidades, na real. Mas uma é ter maior clareza, e isso vai integrar melhor a transformação, né? Tudo que tu tá se transformando, tudo que tu tá vivenciando, e ao mesmo tempo ter esses registros é uma coisa sério. Isso é muito melhor do que qualquer souvenir. Eu tenho registros de, sei lá, assim, tem um que eu me lembro muito bem, que eu tava sentada num restaurante, que não era quase na beira da praia, mas eu tava vendo a praia, e era uma praia em Dubrovnik, na costa da Croácia, e eu me lembro que eu senti o cheiro de tinta fresca, eu me lembro que eu via gente andando de caiaque no fundo do mar, e eu me questionava sobre aquelas pessoas. Eu me lembro que o garçom me perguntou alguma coisa, quer dizer, eu tenho tudo isso escrito, como é que eu tava me sentindo, o que eu tava pensando, o que eu tava passando naquele momento. Tu tem noção da riqueza que é isso? Não apenas eu consegui me transportar pra aquela idade, pra aquele momento, pra aquele lugar, assim, internamente de como é que eu tava, mas também ter esse registro sentimental realmente, sabe, emocional sobre as coisas que eu tava... Até eu cheguei a me engasgar aqui, é emoção. Sobre as coisas que eu tava vendo. Isso é realmente muito rico e eu te recomendo muito que faça isso. A terceira coisa que eu coloquei aqui é porque, claro, depois que a gente sabe o nosso porquê e a escrita já vai ajudar isso, a gente começa a pensar, bom, pra onde é que eu vou? E o pra onde é que eu vou tu pode ter duas formas de pensar no como é que eu vou, pra onde que eu vou, né? Porque eu coloquei aqui meio que duas formas de pensar isso. Uma é, bom, tu quer ir pra um lugar e ponto final, o que pra mim não é nunca a melhor forma, porque vai depender do teu porquê. Talvez o teu porquê seja, bom, eu quero realmente conhecer Londres, não sei. Mas isso vai te militar bastante, né? Porque tu vai só conhecer Londres, tipo assim, tu quer ir pra conhecer Londres, mas tudo bem, pode ser. Agora tu pode deixar um pouco o destino te escolher, dependendo do orçamento que tu tem. Isso tu vai conseguir, se tu ficar aberta para novas possibilidades, tu vai conseguir jogar muito mais com o teu orçamento, porque... Vou dar um exemplo, né, pra não ficar tão abstrato que eu tô falando. Tu pode simplesmente definir, tem que ter uns critérios, né, do que exatamente tu tá buscando. Porque às vezes, de repente, bom, eu só posso viajar em janeiro, ou só posso viajar nas 2 semanas de outubro, ou tem que ser num final de semana específico. Aí, claro que isso já vai balizar muita coisa. Mas quando eu digo deixar em aberto e deixar o destino de escolher, é deixar que as oportunidades de viagem se apresentem pra ti. Por exemplo, às vezes a gente, bom, tá, eu quero viajar em janeiro, não sei pra onde é que eu vou. Claro que existem destinos melhores e piores pra viajar sozinha, inclusive acho que o próximo vídeo do canal vai ser exatamente esse, sobre destinos, que eu recomendo, destinos fáceis pra viajar sozinha. Mas quando tu está muito aberta, e também pode levar esse critério também, né, que tem destinos melhores e piores, mas tem muitos destinos bons, tu pode simplesmente colocar no Google Flights da onde, ou seja, de onde é que eu tô saindo. Estou saindo de São Paulo para, deixa em aberto, para ele te dizer pra onde tu pode ir, qual é a passagem que tá mais barata naquela época que tu quer ir. Ou tu pode deixar em aberto pra, por exemplo, eu quero ter uma experiência de Couchsurfing, eu quero ter uma experiência de house sitting, que são plataformas colaborativas, eu quero ter uma experiência de work exchange, coisas diferentes, até assim, eventos culturais, por exemplo, que podem determinar algumas boas oportunidades que tu pode ter em relação ao orçamento também, porque de repente, tem uma hospedagem maravilhosa que eu queria muito ficar pra fazer um house sitting e que tem a possibilidade de fazer isso só em janeiro, ou tem a possibilidade de fazer isso em tal data, ou não, ou tem um evento cultural que eu quero muito participar que é em X data. Então tu pode deixar que essas oportunidades, né, se apresentem pra facilitar tanto
o orçamento, ou seja, pra melhorar o orçamento ou pra melhorar a tua própria experiência, que tu quer ter uma experiência diferente, e deixar um pouco isso, as oportunidades se apresentarem. Eu acho, assim, isso muito legal porque tu abre a cabeça pra coisas que talvez tu não tivesse pensado antes e que podem te surpreender muito. Mas, claro que dentro de critérios, talvez em destinos que tu gostaria de ir, ou destinos que são mais fáceis viajar sozinha. Mas eu coloquei isso como uma balança, porque a gente não precisa exatamente definir pra onde a gente quer ir. Se o nosso propósito maior é viajar, talvez não seja ir pra um destino específico, aí tu pode jogar com o teu orçamento. Bom, dentro do meu orçamento, quais são as opções de pra onde é que eu posso ir? Acho que ficou claro, né? Comenta aqui embaixo, ficou claro, ficou confuso, sem fim, né? A gente melhorando. Outras coisas que eu coloquei aqui. Nesse destino, né, que a gente vai pra essa viagem sozinha, a gente já começa planejando os lugares em que, e as coisas que a gente vai fazer em que vão nos proporcionar mais confraternização com outros viajantes, ou com outras pessoas locais também, pra que a gente consiga estar aberta a conexões. Quando a gente tá viajando sozinha, tu pode, depende obviamente do teu propósito também, a gente pode querer ter momentos, e é muito bom que a gente tenha momentos só nossos, pra gente aproveitar muito essa introspecção, essa, né, a forma, os nossos próprios pensamentos, a forma como a gente tá lendo o mundo, a gente começar a curtir a nossa própria companhia, é muito potente isso mesmo, mas a gente também vai querer se conectar com outras pessoas, isso também faz parte. Inclusive viajar sozinha te proporciona muito mais isso do que viajando acompanhada. É sério, parece uma coisa contra-intuitiva, mas não é. Quando tu tá viajando acompanhada, tu não olha pro lado, tu não puxa conversa com outra pessoa, nem gente vão puxar conversa contigo, possivelmente, mais provavelmente. Quando tu tá sozinha, é muito fácil tu fazer amigos, é muito fácil tu conhecer pessoas. Tu tem conexões muito mais intensas, mais fáceis, mais pá. Eu conheci, nossa, eu tenho muitas mesmo, muitas grandes amigas que eu fiz viajando sozinha. A pessoa que eu me casei, eu conheci viajando sozinha. Quer dizer, é realmente muito fácil se conectar, só que tu tem que te colocar nesses ambientes. Então seja em hostels, ou seja em pousadas que tem essas áreas de confraternização, seja indo em passeios em grupo, seja de repente ficando em casa de locais, como em Couchsurfing, ou em Airbnb, que tu fique num quarto e não alugue o estabelecimento, né, todo o apartamento só pra ti. Seja te conectando em comunidades mesmo de viajantes, seja em grupo de Facebook, em comunidades como Cidadã do Mundo, que é a minha comunidade de mulheres viajantes. Seja, enfim, né, em aplicativos, plataformas que tu consegue te conectar com outras pessoas que estão no lugar, como o Meetup, ou várias outras plataformas que tu consegue, por temáticas, conseguir, por exemplo, tem vários aplicativos que tu tá em algum lugar e daí tu sai pra jantar com pessoas que estão naquele lugar também. Tem N possibilidades de tu conseguir te colocar em situações de confraternização com outras pessoas. E isso é muito importante. Inclusive, uma coisa que eu coloquei aqui muito importante, pensando em viajar sozinha, é que, claro, quando a gente tá falando de plataformas colaborativas, a gente sempre tem que olhar, quando a gente tá sozinha principalmente, mas de qualquer maneira, sobre as avaliações. Então, a chave da economia colaborativa, né, que são essas plataformas em que a gente se conecta com outras pessoas ou com, enfim, com estabelecimentos, através de uma plataforma digital intermediadora, é muito em base nas avaliações dos usuários. Então, na mesma busca, assim, na busca de, num exemplo mais comum, assim, quando a gente tá procurando, por exemplo, uma hospedagem, a gente tá procurando no Hostel World, a gente tá procurando no Booking, a gente consegue filtrar ali as avaliações de mulheres que estão viajando sozinhas. E essas avaliações vão ser as melhores, assim, pra tu conseguir ter uma noção do estabelecimento, do que uma mulher na tua perspectiva, na perspectiva muito parecida com a tua, enquanto mulher viajando sozinha, pensa sobre aquele passeio ou aquela hospedagem. Então, sempre de olho muito nas avaliações. Ler relatos, obviamente, de viajantes solo também é muito bom pra tu conseguir já ter noção das coisas que são legais fazer, as coisas que não são legais. Já vai ter possivelmente muitas dicas nesse sentido, né? De repente, já dicas de onde te hospedar, pra ver se faz sentido isso contigo ou não. Mas é sempre bom, eu sempre recomendo, quando tu pensar em ler relatos de viajantes, nunca lê só um, lê pelo menos uns 3. Porque ler um é ler um caso isolado. Uma pessoa pode ter uma péssima experiência e tu simplesmente achar que, nossa, aquele lugar não presta porque aquela pessoa falou isso. Não, né? Cada um tem uma experiência, às vezes é só porque está de TPM, ou só porque, não sei, choveu a viagem inteira. Pode ser ruim, como pode ser bom e na verdade o lugar, não sei, não aconteceu nada, foi tudo maravilhoso na viagem da pessoa, mas o lugar é dito como perigoso, ou enfim. A gente tem que ter uma perspectiva um pouco mais macro, principalmente quando a gente tá viajando sozinha. A gente tem que entender que, claro, a gente tem que se manter em segurança e pra isso a gente precisa ter muita lucidez no nosso filtro quando a gente tá buscando informações. A gente não pode pegar um caso isolado e colocar aquilo como verdade total. Então a gente tem que ter mais referências. Outra coisa que eu coloco aqui, que eu sempre falo pras minhas alunas, é o seguinte: quando a gente tá planejando uma viagem sozinha,
principalmente quando é primeiro, quando a gente ainda tá insegura, tem uma balança que é planejamento versus autoconfiança. Ou seja, quando a gente ainda não tem tanta confiança assim, né, a gente não tem muita experiência, a gente não tem muita prática, ou a gente tá ainda meio insegura, tá nos dando muito frio na barriga de fazer isso, a gente tem que pesar mais no planejamento. Ou seja, o planejamento aqui tem que ser mais detalhado, a gente tem que estudar mais o destino, a gente saber melhor o que a gente vai fazer, a gente tem que saber como é que a gente vai sair, o transporte que a gente vai pegar, a gente tem que ter bem mais detalhado essas coisas, porque isso vai nos dar uma sensação de controle maior, isso vai nos trazer mais segurança. Só que ao passo que essa balança se equilibrar, porque vai se equilibrar no momento que tu viajar sozinho uma vez, tu vai ver que, meu Deus, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa da minha vida. E aí tu vai de novo, e de novo, e de novo, e mulher, tu nunca mais vai parar, e nunca mais vai parar, e vai pensar que tu pode realmente fazer qualquer coisa dessa vida, isso é uma verdade. Então tu só vai constatar isso pra ti mesmo. E aí tu vai ficar confiante, 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 essa balança pode desequilibrar, já aconteceu comigo, mas não faça isso não, tá? Porque é nessa hora que a gente é assaltado, que acontece um monte de coisa, porque a gente perdeu de mão o planejamento, porque a gente pensa, não, a gente pode tudo. E a verdade é que a gente ainda assim tem que ficar atenta neste mundo, né? Somos pessoas responsáveis e prudentes. Então, essa balança tem que estar equilibrada, tá? Tu vai ficar mais confiante, mas o planejamento, assim, um pouco a gente sempre tem que existir pra gente poder, enfim, curtir mais, pra gente não dar umas mancadas, assim, tipo, perder dinheiro e tempo simplesmente porque a gente não planejou minimamente. Perder um festival na cidade vizinha porque a gente não sabia disso, sabe? Então, tem que estar equilibrado isso aqui, mas de novo, se tu ainda tá insegura, o planejamento tem que pesar mais. Mas ao passo que tiver mais confiante, tu vai poder jogar mais com a espontaneidade da viagem, que é muito interessante. Não perder de mão nunca, assim, o total planejamento, eu acho que é importante e responsável enquanto viajantes sozinha, sabe? Eu acho que é importante a gente ter algumas coisas, assim, sob controle, mas eu acho que quanto mais tu, né, adquirir mais experiência, tá mais confiante, deixar espaço para surpresas do caminho, é maravilhoso. É isso que vai fazer a viagem ser tipo, uau, surpreendente. Porque justamente tá aberta a surpresas. Quando a gente não tá muito confiante, é meio ruim. A gente não quer estar aberta para surpresas, porque a gente não quer surpresa, porque a gente não sabe como é que vai lidar. E é normal. Por isso que a gente vai planejar um pouco mais. Mas aos poucos a gente vai se acostumar e vai gostar desses imprevistos no caminho que vão nos render muitas histórias, que vão fazer com que a gente mude a rota e sempre olhe para isso com belíssimas oportunidades. Outras coisas que eu coloquei aqui importantes, antes de falar assim, umas dicas gerais, eu coloquei que nessa parte de planejamento também, eu sempre falo, é muito importante mapear os seus medos. Se tu tá um pouco insegura, escreve sobre os seus medos. Eu tenho toda uma metodologia pra te ajudar, tá? A mapear os seus medos. A gente possivelmente ainda vai falar sobre isso aqui, mas se tu não sabe nada, tem um link aqui embaixo que vai te ajudar muito nisso, que é pra realmente, assim, aprender a lidar com os seus medos. Isso vai te ajudar numa viagem, isso vai te ajudar na vida, mas pra viajar sozinha isso é, assim, tu vai conseguir realmente entender eles e domar eles, pra que isso não te impeça. Porque não dá, né? Não dá, assim... Não tá dando pra gente deixar de fazer as coisas que a gente quer na nossa vida porque a gente tem medo, porque a gente tá com medo, a gente precisa entender isso, a gente não pode só ficar falando, ah, eu não vou porque não, a gente precisa entender o porquê raios eu tenho medo. Investiga isso, entende isso, e aí entende, vê se faz sentido, se não faz sentido, o que tu pode fazer a respeito, minha filha, vamos tomar as rédeas da situação e vamos fazer as coisas que a gente quer dessa vida, tá, porque chegou essa hora. Aí, enfim, vamos aqui pras dicas finais, que são internet no celular sempre, tá? Tu tá viajando sozinha, tu tem que ter sempre internet no celular, então pesquisa isso antes, seja se tu vai comprar lá, qual é a operadora já que tu vai comprar, os melhores preços, melhor combo, enfim. E se tu vai comprar lá, saiba como é que tu vai sair do aeroporto e vai chegar na tua hospedagem pra tu ter internet, pra tu poder comprar o chip depois. Ou se tu já vai com isso pronto antes. No mesmo sentido, tu tem que ter um power bank, ou seja, um carregador portátil, porque o teu celular realmente vai ser muito importante pra tudo, pra tu poder fazer qualquer coisa, né? O celular vai ser muito importante, então tu tem que ter internet, tu tem que estar conectada e tu tem que estar com ele ligado, no caso. Então é sempre bom ter de resguardo aí um adaptador. Evitar excesso de álcool, isso é muito importante quando a gente tá sozinha, né? Não que uma cervejinha aqui, um vinhozinho, tá tudo bem, mas assim, tu tem que se conhecer muito bem e saber dos teus limites, porque não dá pra ficar sozinha numa situação assim, completamente vulnerável. Pra chegar nos destinos sempre de dia, repita comigo, nunca chega num destino de noite, ok? E tem uma cópia dos seus documentos. Não ande com o teu passaporte por aí, viajando sozinha. Quer dizer, tu vai né, em deslocamento, tu vai estar sempre com o teu passaporte, com todas as suas coisas, mas isso vai estar muito bem, em lugares muito bem seguros. E quando tu estiver por aí, tu vai andar com a cópia dos teus documentos. Independente, sempre anda com cópia dos teus documentos. Seja física, seja também na nuvem, pra qualquer coisa. Então... é isso, falei demais, não era pra ter ficado tão longo, mas enfim, é o primeiro. A gente vai se acostumando aqui. Espero que
Espero que vocês gostem, eu já tô gostando aqui, acho que quem me conhece sabe que eu adoro falar, então eu realmente acho que esse formato vai ser muito melhor pra eu conseguir produzir conteúdo com muito mais alegria, né, e muito mais, enfim, muito mais até conexão com vocês. Então me digam se vocês gostaram, comenta aqui se vocês gostaram, se vocês não gostaram, que vocês, enfim, me ajudem aqui a fazer o melhor conteúdo possível pra vocês e também me contem quais são as dúvidas, o que vocês querem ver aqui nesse canal, se vocês sugerem alguma coisa aí que eu não falei sobre planejar, né, a viagem sozinha. Vamos trocar muitas figurinhas aqui e é isso. Sejam muito bem-vindas!